Bom dia, hoje, quinta-feira, estamos iniciando, 4 de outubro, Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui em nossos estúdios a candidata a deputada distrital Eridan Stefanelli. Vem bater um papo conosco a respeito de seus projetos para a Câmara Distrital. Muito bom dia, seja bem-vindo à Estação Entrevista. Bom dia, Carlos. Obrigado pelo espaço. Bom dia a vocês, ouvintes, que estão acompanhando aí no Facebook também, seguidores. Mais uma vez eu estou aqui no estúdio, agora com o Carlos, e eu agradeço muito pelo espaço para vindo falar aqui com a comunidade sobre as nossas propostas. Muito bem. Candidata a deputada distrital Eridan Stefanelli, Partido Verde. O Estação Entrevista tem um compromisso com você, eleitor, de trazer candidatos aos cargos de deputado distrital, federal, governo do Distrito Federal e ao Senado, para conversar diretamente, apresentando os projetos e propostas a você, eleitor. Candidata, quais são suas propostas em relação à área da saúde? Primeiro, antes de iniciarmos a rodada de perguntas, conte para a população do Distrito Federal quem é a Eridan Stefanelli. Oi, Carlos. Então, Eridan é médica, pediatra do Serviço Público de Saúde. Eu sou de Salvador, moro em Brasília há 8 anos, moro em Águas Claras e trabalho no Hospital Regional de Taguatinga e no Hospital Regional de Ceilândia, na UTI neonatal e no Centro Obstétrico. Eu peço desculpas hoje pelo olho inchado, inclusive, porque essa madrugada eu perdi um tio que lutava contra o câncer há 1 ano e 9 meses. E a saúde é uma área que é muito sensível a mim. Obviamente, eu sou médica e uma lutadora por uma melhoria do Sistema Único de Saúde, por mais dignidade para as pessoas que precisam do SUS, que hoje lutam para tentar fazer um exame. E é com muita dor que eu participo dessa estrutura do SUS, tentando fazer alguma coisa diferente, Carlos, sabe? Porque, às vezes, o médico, ele é sensível ao paciente, ele entende toda a dor do paciente, ele tenta acolher o paciente, mas ele se vê esbarrado na burocracia, na falta de tudo, vai de leitos de UTI, a exames, ambulância, falta o básico, falta dignidade ao homem, né? E sem saúde, Carlos, a gente não é nada. Sem saúde a gente não tem escola, a gente não tem trabalho, a saúde é primordial. E tanto se fala em saúde agora nessas eleições e todas as outras passadas, mas a saúde continua um caos, né? E Brasília tem vivenciado esse caos aqui, que me deixou perplexa quando cheguei. Eu tenho 8 anos de Brasília e morei em Salvador, morei em Manaus, e aqui, capital do país, falta tudo. Então a gente trabalha, Carlos, na UTI neonatal, em condições subhumanas, decidindo quem vive e quem morre, e isso me toca muito, foi um dos motivos que me fez entrar para a política, para fazer os políticos enxergarem que a gente precisa de uma visão voltada para a saúde de uma forma muito peculiar. Então, a minha luta, ela vai desde da melhoria das condições de infraestrutura, de melhoria de gestão. Nós precisamos de um gestor em cada regional, em cada hospital, prestando contas mensalmente, né? E eu acho que o caminho é esse, a transparência das informações, dos dados, porque dinheiro para a saúde tem. Então, uma das minhas primeiras propostas é a marcação de saúde online, da consulta online. Os pacientes hoje, eles chegam na UBS, na Unidade Básica de Saúde, para marcar uma consulta com o especialista, ele passa por um médico, que muitas vezes não tem ali, né? Ou seja, ele não passa, vai por uma fila que ela é invisível para uma consulta com o especialista, invisível aos olhos do paciente, aos olhos da população, e ele passa, às vezes, anos naquela fila e ele não é chamado para consulta. Então, o meu programa é nada mais, nada menos do que nós fazermos uma plataforma que a consulta seja marcada de forma digital, né?
ele não tenha que ir à UBS, ele pode passar até por uma triagem digital, de repente, que vá para um clínico a princípio, porque às vezes o paciente também não é obrigado a saber qual o problema dele, né? Mas se ele tiver um encaminhamento já para um cardiologista, que ele possa marcar aquele cardiologista e ele tenha acesso à lista de pessoas que estão na frente dele e que a consulta dele saia com data agendada, para que ele possa recorrer, para que ele possa questionar, se for daqui a 2 meses, olha, meu caso é mais grave, eu preciso ser atendido mais rápido. Então, eu acho que falta um pouco de transparência e digitalização na saúde, né, como um todo. Então, o meu primeiro programa é esse, da saúde online. O meu segundo programa, minha segunda proposta é o retorno dos especialistas aos postos, aos UBSs. Hoje a estratégia de saúde da família não contempla em Brasília os especialistas, né, apenas na policlínica. Isso é uma coisa ruim, ao meu ponto de vista. Eu sou pediatra de formação e hoje eu trabalho com neonatologia, que são crianças até 30 dias de vida. Por estar afastado um pouco da pediatria, na sua essência, de meninos grandes, a gente perde um pouco a prática. E o médico especialista em saúde da família, ele atende de idosos, crianças, gestantes, de A a Z. Ele, muitas vezes, ele consegue lidar com os problemas da pediatria básica? Sim. Mas quando a gente entra mais aprofundado, a gente precisa de um pediatra. E o NASF, anteriormente, que são os especialistas da área de saúde, na estratégia de saúde da família, que é a saúde básica, ele contemplava pediatra e ginecologistas, né, na estrutura do posto de saúde. E aqui não, né? Tem uma lei que diz que fica a critério do município. Então, mas eu vejo como uma necessidade básica pediatra e ginecologistas nas UBSs, porque, inclusive, Carlos, a gente está vendo agora nas UTIs neonatais um aumento do número de infecções congênitas, que são infecções que as mães adquirem na gestação e são tratáveis muitas vezes, e elas não conseguem tratar infecções urinárias que levam a partos prematuros, e o número de bebês com problemas hoje nas UTIs aumentou muito. Então, o que acontece? Nós temos uma saúde básica que, se a gente investe um valor que é mínimo para manter um posto de saúde com especialista, esse valor é muito pouco. É muito melhor eu ter um ginecologista ali fazendo esse pré-natal adequado do que eu ter essa criança nascendo e indo para uma UTI que o gasto é estratosférico. Talvez 5 dias de UTI pague o pré-natal aí de 10 mães, né? Então, é muito gasto, precisa de gestão, de fato. E melhorar a infraestrutura das emergências públicas e diminuir o tempo de espera. Justamente na criação do programa Saúde Online, né? Em parte. O Saúde Online seria um pouco mais para aquelas pessoas que precisam dos especialistas ambulatorialmente. Certo. As emergências vão sempre ocorrer, mas hoje você chega numa emergência pública do DF, você tem desespero total, você tem vontade de sair correndo, porque está super lotada, pacientes às vezes na maca dos bombeiros que ficam retida, do SAMU que ficam retida, inclusive aquela ambulância deixa de estar prestando atendimento na rua, porque não tem maca suficiente no hospital para aqueles pacientes. Verdade. Esperando exame, esperando uma cirurgia, porque não tem material ortopédico, não tem anestesista. Então, nós precisamos, primeiro, dar vazão a esses pacientes, né? O que está faltando? Olha, aí volto na história da gestão. São materiais ortopédicos. Aqui em Ceilândia, campeão em cirurgias ortopédicas, né? Muitos acidentes de moto. Então, você vai num corredor que é só ortopedia. E que aquelas pessoas estão ali há dias. Então, o que é que eu preciso fazer? Mutirões, talvez, primeiro comprar material, né? Os materiais de ortopedia não são baratos, fiscalizar bem essa compra para que não haja extravio e disponibilizar para a população mutirões. Vamos operar, ou então Ceilândia e Itaguatinga hoje vai ser só ortopedia, opera ortopedia e acaba com essa fila, zero fila. As filas de hérnias hérnia é uma coisa tão simples de operar, mas as filas são enormes no DF. Vesícula, né? Quantas pessoas têm me procurado pedindo ajuda por desespero e eu, infelizmente, não tenho essa capacidade de ajudar,
porque eu sou uma mera pediatra. Então, nossos políticos precisam olhar com mais carinho, que essas pessoas muitas vezes não têm uma doença não é uma doença grave, mas é uma doença que incapacita por dor, é uma doença que a pessoa deixa de ter um resíduo laboral, ela fica em casa com dor o dia inteiro e ela não consegue fazer mais nada. Então, a gente precisa de mutirões na saúde, principalmente para cirurgias de baixa complexidade, né? São pessoas que estão precisando há anos dessas cirurgias. Então, Carlos, o que eu percebo é totalmente viável, meus projetos são totalmente fáceis de se resolver, não tenho ideias mirabolantes. Eu acho que se a gente der andamento às filas, nós conseguimos fazer a saúde no DF andar. Então, é uma vivência prática, não passa só no campo das ideias, eu vivo isso todos os dias, me indigno com a falta de escuta que nós profissionais de saúde também passamos, porque a gente denuncia o caos que está e muitas vezes nós não somos ouvidos. E é essa minha dor. E hoje, como eu te falei, nos bastidores, eu tenho um tio que sofreu com câncer, que estava sem plano de saúde em Salvador, e tem uma coisa muito boa, que é uma coisa que já acontecia aqui no DF quando eu cheguei, que acabou, que eram as parcerias com os hospitais privados. Eles tinham leitos de SUS, né, para alguns casos mais complexos, como câncer, cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas. E isso faz com que a fila ande, né, porque às vezes o hospital público não tem. Então, em vez de você falar numa construção de um hospital que custa muito, por que não retornar essas parcerias com os hospitais privados e não dar calote, né? Pagar por esse tratamento que foi efetuado ali dentro. Olha, eu fico muito confortável, embora triste com a perda do meu tio, mas em saber que ele teve dignidade no tratamento. Porque quantas famílias passam por essa situação e veem seus familiares morrendo nos corredores dos hospitais, né? E muitas vezes eu defendo que temos muitos profissionais bons, mas nós sabemos também que temos muitos profissionais que estão ali, talvez cansados e já há muitos anos lutando contra essa maré e que perderam a sensibilidade. Então, eu luto também por uma melhoria nesse atendimento. Se nós melhorássemos o atendimento para a população, isso reflete no atendimento no ambiente de trabalho para os trabalhadores, e nós trabalharíamos com muito mais satisfação, né? Então fica esse convite para quem estiver na Câmara, se não for eu, que seja, olhe pela saúde. As pessoas estão sofrendo muito. Só quem precisa do Sistema Único de Saúde, que teve essa vivência, ou que é um profissional da saúde, que realmente se interessa pelo próximo, sabe o que eu estou falando. Vamos olhar com mais carinho pela nossa saúde. Essa é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui a candidata Eridan Stefanelli ao governo do Distrito Federal, a deputada distrital. A participação do público, quero agradecer, muito bom dia, a Glaucer Miranda, está acenando aqui, a doutora Valesca Rocha, doutora Eridan, continue lutando pela nossa saúde pública. Vamos colocar a saúde pública no século XXI, marcação de consultas e exames online por uma central telefônica, mais transparência na lista de cirurgia. Vamos zerar as filas de cirurgias eletivas. A população sofre diariamente. Vamos dar um basta. No dia 7 de outubro, vote uma pessoa comprometida com a coletividade, vote consciente. A participação do público, né? Eu quero agradecer a doutora Valesca Rocha, que está nos acompanhando aqui ao vivo, né? E o Glaucer Miranda também. Então, doutora, essa questão agora há pouco dita, a senhora, candidata, fez um levantamento interessante. Vamos entrar agora na pasta da educação. E a senhora citou que existe um grande número de mães que adquirem as doenças urinárias, infecção urinária, e tem prejudicado o nascimento das crianças, que muitas delas estão indo para a UTI. A educação, de forma preventiva, dentro das escolas, existe uma possibilidade, um projeto seu voltado para essa questão, unificar a educação com a saúde? Sim. Para informar. Inclusive já existe, inclusive na estratégia de saúde
básica, que nós temos, deixa eu só explicar rapidamente, que nós temos os níveis de saúde, primária, secundária e terciária. Primária são estratégias básicas de saúde, que é a prevenção da doença, né? Então, nós temos, dentro, inclusive, da estratégia, a promoção de saúde na escola, que não é uma invenção minha, mas que eu quero retomar a saúde na escola, porque é onde a gente consegue fazer uma mudança de padrão, né? As crianças, elas aprendem muito mais facilmente que os adultos, elas não estão condicionadas àquele padrão que nós vivemos mais de 10 anos. Então, quando você fala lavar a mão antes das refeições, cuidar dos dentes, porque os dentes também são focos de infecções gravíssimas, né? Cuidar do próprio corpo, amar o seu corpo. Então, o respeito com o próprio corpo, isso é saúde. Nós estamos falando de saúde, né? Então, ensinar essas crianças o básico. Ah, mas parece absurdo, porque não a família? Muitas vezes essa família tem uma estrutura totalmente desestruturada, não tem estrutura nenhuma, na verdade. Então, precisamos sim educar essas crianças com o médico, trazer o médico e mostrar que o médico é o amigo, assim como muitas vezes a gente fala, a polícia, a segurança, a gente tem que trazer o policial para perto da comunidade, o médico também dentro da comunidade. Sim. É importantíssimo para as crianças tirarem suas dúvidas, para terem os aconselhamentos, as vacinas, né, dentro das escolas, teriam uma cobertura muito maior do que irem ao posto de saúde, que aquela mãe muitas vezes não tem tempo, né, aquela família não consegue levar. Então, são programas que nós precisamos debater, sim, a educação sexual na adolescência, para a maternidade consciente, né, diminuir o número de maternidade na fase da adolescência, de paternidade. Os casos ainda tem um número razoável, sabe, Carlos? Quando eu vejo uma adolescente de 13, 14 anos grávida, e muitas vezes com 16, 17, ela é mãe do segundo filho, essa menina saiu praticamente do mercado de trabalho por pelo menos 5 a 10 anos. Sim. E se é que ela consegue voltar, né? Porque uma família, ela tem um peso, e essa menina, ela deixa de estudar, ela acaba com subempregos. Então, é através da educação que a gente transforma a vida das pessoas, né? Mostrando que é possível. Se você estudar, se você tiver realmente força de vontade, você consegue mudar o seu status social, você consegue ir atrás dos seus objetivos, mas ser mãe precocemente, se você ainda não tiver o apoio familiar, é muito duro. Então, a gente tem que falar de prevenção, de maternidade na adolescência. Sim, é lógico que não vamos falar de cartilhas, tá, Carlos? Uhum. Que fique bem claro aqui que nós temos passado por um momento sombrio e com muitas cartilhas deturpando tudo que eu estou falando, tá? Não que as pessoas me entendam que eu estou falando da educação sexual na adolescência, né? Não estou falando aqui de você pregar por A, B, não. É falar do seu corpo, dar conhecimento aos adolescentes que sexo inseguro engravida, sim, causa doenças, né? E a gente previne tudo isso. Inclusive o HIV aqui, Carlos, em Brasília, tem tido números muito alarmantes na população mais jovem, porque eles não pegaram a fase que eu ainda peguei, embora não seja muito velha, mas nos anos 90, as pessoas morriam por HIV, né, por AIDS. E hoje toma-se um coquetel e eles não morrem. Então, a maioria não morre. Tem uma sobrevida muito maior, mas é uma qualidade de vida muito ruim. Você tem que tomar tantos remédios todos os dias, remédios que fazem uns efeitos colaterais fortíssimos. Então, essa juventude, muitas vezes, paga o preço para ver, porque eles acham que não vai acontecer com eles. E cada vez mais não estão se querendo falar nessa situação. Então é importante falarmos de doenças sexualmente transmissíveis, que são evitáveis, precisamos usar camisinha. Então, precisamos orientar nossos jovens. Educação é isso. Muito bem, né? Muito bem. Investimento em creches e escolas, ampliando as vagas e melhorando as instalações que já existem. Pois é, a gente, assim, hoje em Brasília o que eu vejo muito ainda é a carência na primeira infância de vagas para creches e educação infantil, né?
que eu ainda percebo é que nós estamos ainda engatinhando, não temos vagas suficientes para essas crianças. Estrutural, que é um ambiente que as mães saem para trabalhar, pessoas que têm uma classe, uma renda baixa, não tem uma creche pública. Né? A maioria das creches que estão lá na estrutural são ONGs. Então, nós precisamos olhar por essas comunidades, fazer creches com períodos especiais, né? Porque tem mães que precisam trabalhar durante um período, mas elas querem estudar, então, de repente, dá essa possibilidade para essa mãe, um período, mas é como a gente sempre questiona, né? Mas essas mães não vão acabar indo para farra. A gente não pode partir do pressuposto que eu estou beneficiando apenas quem não quer estudar, que não quer trabalhar, que essa pessoa queira sempre se dar bem. Não, eu tenho que partir do pressuposto que as pessoas querem melhorar suas vidas. Evoluir, né? Evoluir. Então, se essa mãe está burlando o sistema, ela seja punida, como em toda situação. Não defendo quem burle, mas precisamos olhar por essas pessoas que querem estudar, às vezes, à noite e não tem com quem deixar a criança. Pelo menos uma creche até 11 horas, né, com um período especial. E em relação às escolas, o que eu vejo é que a estrutura das escolas existentes estão caóticas, dando curto-circuito, a rede elétrica é muito velha, assim como os hospitais, né? Tetos desabando, o hospital aqui de Ceilândia, depois da chuva, né? Choveu dentro da UTI. Então, assim, o que eu vejo é que nossa estrutura de prédios, tanto de escolas públicas como de hospitais, são muito caóticas, sem assistência, sem manutenção preventiva. Então a gente precisa de uma reforma geral. As escolas estão... Mas isso não seria, por exemplo, competência dos gestores que lá estão? Por exemplo, hipoteticamente, vamos supor que pegue uma administração aqui de Ceilândia. Existe o período de chuva e o administrador, uma situação... mande de forma preventiva fazer uma análise de quantitativo de bocas de lobo, sentar com o pessoal da CAESB, da SEB, para verificar a limpeza, a poda, identificar os principais pontos. Isso é papel do gestor. Sim, concordo. Da mesma forma nos hospitais. Cara, quanto é que foi trocado esse ar-condicionado, esse telhado aqui, como é que tá? Mandar a manutenção, mandar não, quando eu digo mandar subir com a manutenção, fazer um relatório da manutenção. É falta de competência ou preguiça desses gestores? Ah, Carlos, eu nem sei te responder essa pergunta difícil que você me fez, me botou num salto. Não, mas é que assim, todos nós sabemos que se a gente não dá manutenção na nossa casa, claro, amanhã a casa vai estar inundada, paredes vão estar caindo, né? Todo mundo sabe. Agora, infelizmente, a velha política, né, Carlos? A gente vai botando debaixo do tapete, o fundo, as verbas não sei para onde vão, e não tem transparência, não tem evidência de onde está todo esse dinheiro, porque dinheiro tem para isso, para principalmente manutenção. Eu não estou falando de construções de prédios mirabolantes, não. Eu estou falando de manutenção básica, e isso tem. Falta competência? Sim. Infelizmente, hoje, as nossas administrações são cabides de emprego, o velho toma lá da cá. Eu, como gestora, no futuro, como política, quero tantos e tantos cargos. Então, a gente tem que acabar com essa política, né? Temos que colocar pessoas que são competentes para os cargos que estão exercendo e acabar com a política do apadrinhamento. Nós não temos mais espaço para isso. Né? A população já está de saco cheio de tudo isso, porque elas estão vendo que o dinheiro está aí, mas que a manutenção não é feita, as escolas estão caóticas. Precisamos melhorar, sim, e aumentar, inclusive, o número de vagas período integral. Aquelas mães que trabalham o dia inteiro, são menos crianças na rua, menos crianças no tráfico de drogas, nas drogas, se acabando, né? Que isso é um custo muito alto para o Estado. Então, o que é melhor? Sempre a prevenção, né? Se eu coloco essa criança numa aula de karatê à tarde, um reforço escolar, eu dou uma alimentação digna para ela, porque até a alimentação falta na escola, né? Esse ano passado nós tivemos uma criança que desmaiou na escola, porque como foi olhar, a merenda era suco e biscoito todos os dias. A criança não comia em casa porque não tinha condições, não fazia uma refeição adequada, e a escola também não oferecia. Mas cadê o dinheiro, Carlos? Esse dinheiro tem. Nós precisamos, primeiro, o padrão de comportamento do brasileiro, ele tem que ser modificado, Carlos. Sim. Nós precisamos aprender a fiscalizar nosso governo e exigir soluções.
e fiscalizamos, sabe como, Carlos? Eu ficava perdida até pouco tempo, porque eu não entendia como é que eu podia fiscalizar o governo. Eu não tinha muita noção disso, eu falava, meu Deus, mas eu vou para a rua sozinha, eu sou tão indignada, eu não faço a minha parte, o que é que eu posso fazer? E você pode fazer, você tem como fazer, sabe como, gente? Existem os órgãos de controle sociais hoje. São pessoas comuns como nós que se reúnem para fiscalizar o governo. Tem vários desses órgãos hoje em Brasília. Coloca lá na internet, órgão de controle social Brasília, e peça para você ser incluído em um desses como voluntário. Você vai ter uma grande participação, uma grande ajuda. Tem o Observatório Social Brasília, tem o IFC, que é o Instituto de Fiscalização e Controle, tem o MUD. Nós temos pessoas fantásticas tentando fazer a sua parte. Nós precisamos convocar a população para que elas também façam a delas. E se a gente fiscalizar, a gente consegue cobrar, porque a gente sabe quanto dinheiro está indo para lá e aonde está esse dinheiro, né? Então, hoje, a transparência, que é um outro tópico aqui da minha proposta, é exatamente isso. E graças a Deus nós temos agora a lei da transparência, né? Mas essa lei da transparência, eu fiz uma pesquisa, ela não está tão atualizada assim. Ainda está sendo... A Secretaria de Cultura do Distrito Federal. A gente está ainda engatinhando, mas é um passo a ser tomado. Nós precisamos de pessoas dentro da Câmara Legislativa e dentro da Câmara dos Deputados que se comprometam com a lei da transparência, com a liberação de dados públicos, né? Atualizados de preferência. Que não demorem um ano para serem publicados, né? Porque ficam segurando os dados, as informações, e esses dados, Carlos, ainda tem um detalhe que eu descobri depois que eu entrei para um desses grupos de controle social, que agora eu tive que me afastar depois da política, mas eu descobri lá que os dados, eles não podem ser dados fechados. O que é isso? PDF, Word, isso são dados fechados. Eles têm que ser dados abertos para que a população consiga filtrar esses dados e fazerem as análises desses dados, entendeu? E eles não se percam. Então, inclusive, eu aprendi isso lá no controle social. Então, a gente tem como fiscalizar, a gente tem como exigir. Hoje, a gente tem um candidato a Senado que estava na Câmara Legislativa, que bate na transparência, ele é um dos ferrenhos defensores. Então, a gente precisa, antes de votar agora, nessas eleições domingo, gente, ter esse compromisso. Para 2 minutinhos, vai lá, pesquisa se o seu candidato tem compromisso com a Câmara Mais Barata, com os portais de transparência, e se ele está com as 70 medidas contra a corrupção, se ele está a favor dessas medidas, que é o pessoal lá do Deltan Dallagnol, da Lava Jato. Sim. Eles tiveram, a princípio, as 10 medidas contra a corrupção, elas foram totalmente distorcidas na noite do acidente da Chapecoense, e aí veio as 70 medidas contra a corrupção, com muitas pessoas ajudando aí nessa formação dessas medidas. Teve uma fase que essas medidas elas estavam sendo, a população estava ajudando na construção dessas medidas, né? Foram muitas participações, pessoas conhecedoras da lei, inclusive, e o Deltan é um grande defensor, meu ídolo. Ele luta nesse Brasil inteiro para que essas medidas não sejam mais desfiguradas, que as pessoas que entrem na Câmara dos Deputados possam levar a sério a corrupção no país e trabalhar contra ela. Então, pesquise se seu deputado federal, se o seu senador, se ele defende as 70 medidas contra a corrupção. Candidata, em relação à sua proposta para acessibilidade. Então, Carlos, eu sou PCD, eu sou pessoa com deficiência, eu tenho mobilidade reduzida. Depois de uma fratura grave do tornozelo, fiquei 5 meses na cadeira de rodas e pude sentir na pele o que é não conseguir sair de casa, né? Se você tem uma cadeira de rodas, se você tem uma muleta, é a coisa mais difícil sair de casa. E olha que eu moro numa das cidades mais novas do DF, que é Águas Claras, onde a estrutura era péssima, tem melhorado de um ano para cá as fiscalizações e as exigências com as calçadas, mas ainda não tem angulações suficientes nas rampas para um cadeirante subir no braço. Então, o que eu percebo no DF como um todo, inclusive dentro de Brasília, no plano, é que não tem nem calçada, né? Quiçá acessível. Então, a gente precisa lutar pelo direito do próximo.
Porque o nosso direito de ir e vir está garantido, mas e o próximo que está está em cima de uma cadeira de rodas? Essa pessoa tem que ficar em casa, é um deficiente visual que não consegue se locomover porque não tem o chão adequado para ele, os semáforos não são adequados, né, para eles. Então, nós precisamos exigir, e o papel do deputado distrital é isso, é fiscalizar o governo e exigir as melhorias que devem ser, que estão na lei, que são previstas na lei. Então, o direito de ir e vir, a garantia que não está sendo cumprida. Então, meu primeiro projeto é garantir a acessibilidade dessas pessoas, né? O direito dela ir e vir. O segundo, nós precisamos, tem alguns já montados, que são como se fossem ONGs, eu esqueci agora o nome, que dá assistência às pessoas com deficiência, e elas ficam sabendo dos seus direitos. Muitas vezes eles não sabem aonde vão para tirar o cartão do ônibus, com direito do ônibus, ou para comprar um carro especial. Muitas vezes essa informação ela é perdida na internet, não tem uma central única dizendo como passo a passo eu devo fazer. Tem deficiências que têm isenções de impostos, né? Tem, inclusive, os pais de portadores de necessidades especiais, de autismo, de algumas doenças, eles têm direito a horário reduzido, funcionário público, né? Horário reduzido de trabalho. E é um projeto de lei que está para ser debatido agora, para votação, que também vai estender para os CLTistas, que são tantas pessoas portadoras de necessidades especiais, elas têm direito à carga horária reduzida. Eu ainda não dei entrada, inclusive na minha, vou dar entrada agora. Eu tenho direito à redução de 20% da carga horária total, por ser portadora, e um ambiente adequado para o meu trabalho, né? Inclusive que eu estou enfrentando um problema dentro da secretaria, Carlos, porque eu trabalho em pé e a minha restrição, ela diz que eu não posso ficar em pé muito tempo. Certo. E eu não consigo. Um ambiente de trabalho adequado para trabalhar em pleno 2018. Ano passado eu queria me aposentar. Uma pessoa que é lúcida, que consegue trabalhar com a cabeça, com os braços, porque eu não posso ficar em pé, eu não valho para o trabalho, e eu insisti muito para conseguir continuar trabalhando, e estou numa luta, porque eu ainda estou, agora acabando as eleições, eu volto para a UTI neonatal, onde eu não posso ficar. Então eu tenho que ir atrás de quem pode me receber. É um absurdo. O funcionário que tem um problema, ele que tem que bater na porta da onde ele vai trabalhar. E a secretaria não enxerga isso, né? Imagina o que sofre o pequeno que tem ali aquele problema de saúde, se eu, que sou uma pessoa orientada, que tenho escolaridade, tenho essa dificuldade, procurei o sindicato, mas também nada resolvido, para ser reencaixada. Parece absurdo o que eu estou te falando, mas assim, vontade de trabalhar para essas pessoas tem. Infelizmente, elas às vezes não têm capacitação, não têm escolas adequadas. Então, a gente precisa olhar para essa população. Muitas mães de crianças autistas têm me procurado também. O que eu vou fazer por eles, né? A gente vivencia esse tormento de não ter escolas adaptadas, escolas capacitadas para recebê-los. São crianças que estão aí e que estão à margem da população, infelizmente. Muito bem, você está em entrevista comigo, Carlos Roberto, hoje recebendo aqui a candidata a deputada distrital, Eridan Stefanelli. Eridan, chegamos ao final da nossa entrevista. Já? Já. Ai, meu Deus, que pena. Muito obrigada. Que você olhasse ali para a câmera, deixasse um recado para a população do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, também falasse o seu número também. Obrigada, Carlos, mais uma vez pelo apoio. Foi muito rápido, é uma pena, mas agradeço de coração. Gente, foi muito bom. Essa campanha tem me servido para me fortalecer e eu espero contar com todos vocês. O meu grande objetivo é a melhoria da saúde para a coletividade, para a população. Porque é triste o momento que estamos vivendo. A mudança é possível, sim. Vote certo, vote consciente, vote doutora Eridan Stefanelli, 43061. 43 e o código de Brasília, 061. Lembrem-se, domingo, hein, gente? Vamos mudar essa realidade. Obrigada mais uma vez e um bom dia a todos. A participação aqui da Valesca Rocha, hashtag todos unidos contra a corrupção. É isso aí. Ficou o recado para a população. Quero agradecer a você
que nos acompanham até agora e continue conosco, porque hoje haverá mais Estação Entrevista com outros candidatos e candidatas ao governo do Distrito Federal. Muito bom dia.